Fala, seus mal diagramados! Hoje pela manhã abri a geladeira e me assustei com a caixa de leite falando pra mim: a esquerda precisa entender que... Antes dela terminar a recomendação, fechei a porta, esfreguei os olhos até notar que tudo não passava de um pesadelo causado pelo tormento de ler e ouvir essa mesma frase inúmeras vezes desde o dia 27 de outubro. Frase que tem sido repetida à exaustão pelo eleitor, cansado de derrotas e da consagração da direita, mas também por militantes, analistas, jornalistas, cientistas políticos, filósofos e sociólogos e muita gente que respeito e admiro, mas que eventualmente discordo. Na terra da isentolândia, conhecida como Globo News, a tônica é a seguinte: vamos celebrar, a moderação venceu. É inegável que o bolsonarismo amargou certas derrotas, mas quando em um mesmo fim de semana uma prefeita recém-eleita canta música gospel e pinta a cara como o Leão de Judá, um prefeito é pego com dinheiro na cueca, um vereador tortura um porco e um governador cria falsa denúncia para vincular adversário com o PCC, tenho lá minhas dúvidas sobre o padrão de moderação dessa gente. Nas esquerdas acontece a tradicional autofagia, em que cada vertente vai acusar as demais de serem as culpadas pelo mau resultado, e gente que não consegue eleger nenhum síndico no condomínio tem a receita para ampliar as vitórias no futuro. Há acertos e erros nessas análises, e muitas polêmicas também. Nesses momentos mais dramáticos, há quem sacramente que a esquerda acabou no Brasil e que o nosso futuro será tenebroso. Eu não gastaria R$1 apostando num futuro auspicioso para esse país, mas também não acho correto jogar toda a culpa nas costas de um determinado partido, de um determinado candidato ou de um bode expiatório qualquer, que nos dias de hoje costuma ser a tal da cultura woke, que eu sinceramente não vi na campanha de ninguém. Muito pelo contrário, tá? Lúdio Cabral gravou um vídeo em que ele quase soa como um candidato de direita para tentar vencer o Abílio Brunini e mesmo assim se f***ou e perdeu. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e jamais irei implantar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. Minha criação em uma família cristã. Para muito além dos erros da esquerda, do rebaixamento de programas para agradar o eleitorado conservador e o mercado, há outros elementos que a mídia, que está longe demais das capitais, não leva em consideração. E o principal é o seguinte: o Brasil ainda é um país muito clientelista e coronelista. Para além da ideologia e de entender o que a Dona Maria metafórica quer de um político, é necessário pensar em como se dá a política municipal no campo dos interesses da população e das dinastias locais. No artigo Clientelismo nos Pequenos Municípios Brasileiros, publicado por Emerson Luiz Paz e Matheus Miller e Jennifer Azambuja de Moraes pela Universidade Federal de Pelotas, foi elaborado um quadro que resume de forma interessante como se desenrola a política regional em duas tipificações clientelistas e outras duas consideradas impessoais. O primeiro ramo do clientelismo é o dos favores individuais. O eleitor troca o voto por indicação para empregos e estágios, auxílio financeiro para a compra de cestas básicas e remédios, transporte de enfermos, transporte de agricultores para a cidade e empréstimos de veículos, muitas vezes usados em transporte de produção agrícola. O segundo segmento é chamado de acesso diferenciado e consiste em agilizar encaminhamentos de exames e consultas médicas, agilizar fornecimento de remédios, agilizar encaminhamento de cestas básicas para a população carente e concessão de serviços individuais diferenciados com máquinas públicas. Talvez aqueles jornalistas enclausurados no Jardim Botânico não
saibam, mas mesmo que essas práticas estejam na ilegalidade, garantem muitos votos. Nas capitais também acontece e não é pouco, embora haja mais fiscalização. Por outro lado, candidatos, digamos, mais sérios, priorizam políticas impessoais, também divididas em dois segmentos. O primeiro é o de benefícios coletivos, como melhoria em infraestrutura rural e urbana, melhoria na saúde, na educação, pavimentação, ampliação das áreas de lazer e iluminação pública. E o segundo são políticas de orientações gerais, como amparo para ações judiciais e direitos trabalhistas e encaminhamento para benefícios como aposentadoria, Bolsa Família e indenizações. Apesar de alguns legisladores jogarem em todas as posições, em várias localidades se dá preferência para o clientelismo mesmo, que pode estar ligado também à contratação de serviços terceirizados e licitações, digamos, facilitadas. Em outro quadro do artigo, é interessante perceber também que os mesmos vereadores que priorizam o clientelismo também são os que prometem fazer campanha para deputados que garantirem destinação de recursos para aquela prefeitura. Em resumo, a obra aponta que os legisladores municipais se relacionam com os eleitores, principalmente por meio de troca de favores e não baseando o mandato em promessas de realização de políticas para atender a coletividade. Dessa maneira, o Brasil de 2024 continua a ser uma democracia manca, quase tão parecida quanto qualquer representação cômica do Dias Gomes. E o que mantém esse fenômeno em pleno ano de 2024? De acordo com o autor Edson Nunes, no livro Clientelismo, Corporativismo e Insulamento Burocrático, a desigualdade é o que fortalece a lealdade política dos clientes que continuam a vender barato seus votos. Há ainda outros desdobramentos do clientelismo mais tradicional numa sociedade moderna, como o clientelismo de massa, burocratismo e o corporativismo, que é muito comum nas relações políticas de cidades mais urbanizadas. O professor Osmir Dombrowski aponta ainda que o clientelismo atual não se desenvolve apenas em áreas rurais, como era no passado. Em cidades como São Paulo, por exemplo, ele pode se dar por meio de acordos entre políticos e movimentos sociais e organizações populares altamente mobilizadas. Talvez aqui é a área em que a esquerda ande errando mais. Nos interiores, o jogo é bruto e quebrar a hegemonia de certos grupos quase impossível no curto prazo. Mas nos grandes centros, a esquerda já dominou esses movimentos no passado e muitas vezes perdeu o controle deles para políticos muito populistas e poderosos, como Milton Leite, que caiu nas graças de várias lideranças sociais de periferias, tendo bom trânsito também com times de futebol, igrejas católicas e diretorias regionais de educação. Na bibliografia sobre o tema, há autores que nem chegam a considerar o clientelismo ruim de forma geral, pois é uma forma dos mais pobres protagonizarem o que eles desejam no momento e não aguardarem que os políticos deleguem o que seria melhor para a comunidade num rol de promessas que muitas vezes nem chegam a ser cumpridas. O sociólogo Rudahit aponta que a transformação do Brasil na última década ainda não foi bem compreendida pela esquerda, mas também nem tão bem compreendida pelo bolsonarismo. Na visão dele, hoje, quem entende melhor de política assistencial são partidos como PSD, União Brasil, MDB e alas do PT, como a representada por Quaquá, que inclusive se encaixa perfeitamente na categoria de príncipes feudais que comandam um Brasil atual, que podem ser ainda governadores ou deputados federais. Perceba que não está aqui em julgamento a decisão do eleitor, pois trata-se de uma prática da política e não só da política brasileira. Aqui ainda temos outros fatores que pesam no voto, como a influência religiosa, a ideia de que todos podem ser empreendedores e uma classe precarizada avessa a formalidades e burocracias, como os motoboys que rejeitaram as propostas do governo Lula para a categoria. Entre os pobres e a classe média,
há muitos interesses em jogo e em cada cidade e até mesmo em cada bairro, essas classes podem ser completamente diferentes. Não há análise pós-eleitoral que dê conta de entender tudo tão rápido e chega a ser triste quando nos deparamos com gente que se diz de esquerda e aproveita esses momentos de derrota apenas para espalhar homofobia e transfobia, o que é muito comum inclusive. O pobre não é uma massa amorfa que vota igual em todo o país, muito menos a classe média, que no Sudeste foi o fiel da balança para o Lula ganhar do mito em 2022. A esquerda precisa mesmo fazer muitas coisas para mudar, mas também temos muito drama e exagero neste momento, viu? É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Blue Sky e no Threads. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que aproveitam esse momento para destilar preconceitos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.